matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Boa noite, mais uma vez com você, Deus a velar, com o programa Atitude. Semana passada, na nossa estreia, eu fiz questão de dizer que nós temos necessidade de algumas atitudes para que nós possamos viver num mundo melhor. Você pode fazer a diferença e eu também posso fazer a diferença. A oportunidade para grandes atos pode nunca chegar. Mas a oportunidade para as ações, as boas ações, ela se renova a cada dia. E nessa coisa, né, de atitude, um mundo melhor, contribuição social, nós começamos a falar semana passada e dizer, existem algumas ações em Ponta Grossa que têm feito diferença na sociedade, que têm feito diferença na vida das pessoas. Uma coisa muito importante é que você só pode ter atitude se você estiver incomodado ou mesmo indignado com a situação com que a sociedade está vivendo. Como eu falei semana passada, eu trouxe o nome de pessoas que estão fazendo uma tremenda diferença na nossa sociedade, porque em algum momento ela esteve inconformada com a situação. Eu gosto muito de uma frase, de um texto, que eu trabalho muito com ele nos meus cursos, que é o testemunho do motorista de táxi, em que ele diz o seguinte: às vezes nós pensamos que as grandes circunstâncias da vida, os mais importantes momentos da vida acontecem em grandes coisas. Mas, às vezes, os momentos mais importantes, eles acontecem de repente e nos pegam desprevenidos, sem que a gente esteja esperando. As pessoas podem não se lembrar o que você disse ou o que você fez, mas elas sempre se lembrarão de como você as fez sentir. Isso é atitude. Uma atitude que pode mudar, primeiro, no seu ambiente mais próximo. Eu falei semana passada do quê? Daquele filme A Corrente do Bem, onde uma criança é provocada pelo seu professor, ela começou a agir de uma maneira como até então nunca se viu. Ele começou a pensar e olhar para as pessoas que estavam ao lado dele e fazer alguma coisa. A consequência naquela sociedade, na vida das pessoas, foi absolutamente maravilhoso. O programa Atitude quer te provocar. Todas as segundas-feiras, 22 horas, nós vamos te provocar a você repensar a sua atitude nas mais diversas escalas que você puder imaginar, tanto de pequenas ações quanto de grandes ações. Foi muito interessante o número de pessoas. Se você se lembra, semana passada eu disse, se você conhece alguém que tem feito diferença em função das suas atitudes ou da sua atitude, escreve para mim. Conta o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, né? Quem é que está fazendo a diferença? Eu recebi muitos e-mails. Muito interessante isso. Eu recebi e-mail da Milka, de Portugal, falando sobre um trabalho que tem sido realizado no Marrocos, onde pessoas têm se disponibilizado e entendido que é possível ir para um lugar distante, disponibilizar aquilo que elas fazem bem. Há um tempo atrás havia um comercial que dizia assim, aquilo que você faz bem pode fazer bem para alguém. Isso é atitude. Eu recebi e-mails de Belo Horizonte, do Espírito Santo, de Curitiba um monte. O meu Facebook foi assim, invadido, muito especial isso. Eu quero agradecer o teu carinho. Eu recebi diversas ações
tá? Diversas ações que estão acontecendo em nosso estado, em nosso país, pessoas me dizendo, Deus, olha, eu tenho feito isso, eu tenho me incomodado com aquilo. Tem um projeto acontecendo na Fazenda Rio Grande, que é a primeira feira de empregos. Eu fiquei impactada com esse trabalho lá. Quantas pessoas têm tido a oportunidade? E foi a iniciativa e a atitude de 3 pessoas. 3 pessoas que, indignadas com uma série de circunstâncias na sociedade da Fazenda Rio Grande, elas começaram a fazer alguma coisa. Eu vou trazê-las aqui. Eu vou trazer também a vereadora Noêmia Rocha, uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que já tem recebido uma série de prêmios em função da sua atuação na Câmara de Vereadores de Curitiba. Tem muita gente fazendo muita coisa. Tem pessoas fazendo coisas que podem parecer para você indiferentes. Eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo que compra lã e ela, todos os anos, ela decide fazer agasalhos para doar, ou para um asilo, ou para uma creche. E ela me perguntou, doutora Deus, a senhora acha que isso faz diferença? É uma atitude? Eu digo, claro que é uma atitude. Você está contribuindo para que... Quantas pessoas são? Ano passado eu consegui fazer 4 mantas. 4 pessoas não passaram frio. E muito interessante porque eu sou vovó, recém-vovó, né? Minha netinha nasceu há 15 dias atrás e essa pessoa me deu de presente uma manta que ela havia feito como uma forma de carinho em função desse trabalho que nós estamos começando com você, onde nós queremos falar de pessoas que têm tido atitude, que não têm se conformado com as diferenças na nossa sociedade e que têm feito coisas que estão contribuindo para vidas, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Nós vamos de vez em quando assistir alguns vídeos do Criança Segura, onde eu quero que você pense em atitudes de prevenção. Atitudes de prevenção contra acidentes na infância. Os acidentes acontecem dentro de casa, com você do lado do seu filho. Nós queremos que, com os vídeos do Criança Segura, você possa contribuir também para que nada na sua casa possa acontecer que crie um problema ou um acidente maior. Nós hoje vamos conversar com 2 pessoas da Associação Ministério Melhor Viver. Eu conheci essas pessoas há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e tive a oportunidade de ir num café com amor, não é isso? Eu vou conversar hoje com o João Monte e com a Ana Cristina. Eu quero que vocês falem um pouco do trabalho de vocês. Eu quero que você fale, João, do que motivou você começar uma associação que tem feito tanta diferença na cidade de Ponta Grossa, que em tão pouco tempo tem crescido tanto, tem tido diversas ações. Fale um pouquinho para nós do que te motivou a começar essa associação Ministério Melhor Viver. Boa noite, Deus. Boa noite. É uma satisfação que você nos tenha convidado para compartilhar um pouquinho daquilo que nós acreditamos que é o que Deus está fazendo através de muitas pessoas dentro da nossa associação. Na verdade, isso nasceu há muitos anos, Deus. Ainda em 86, quer dizer, muitos anos atrás, nós fomos presidentes do Conselho de Jovens Executivos da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. E naquela ocasião nós tentamos fazer uma ação, uma atitude, para movimentar um pouquinho com menores infratores. Tá. Nós estávamos tendo em Ponta Grossa arrombamento de lojas. Alguns menores estavam arrombando as portas das lojas. E eu, como presidente daquele conselho, ainda muito jovem, reuni ali os conselheiros e, com o apoio da diretoria da Associação Comercial, nós procuramos o poder público com uma ideia de fazer uma espécie de uma escola diferenciada, onde alguns princípios
fosse ensinada àquelas crianças. Quer dizer, nós gostaríamos de trabalhar com as crianças desde muito cedo para que elas não se tornassem depois um marginal. Nós não tivemos sucesso. O poder público nos barrou na ocasião. Nós fomos barrados pelo poder público. Eu me lembro disso, isso consta lá na documentação da Associação Comercial. Eu me lembro que eu fiquei muito frustrado com aquilo, porque os 2 anos de mandato que eu tive, a gente lutou junto com a diretoria muito para tentar uma ação. Mas os anos foram passando e a gente foi se envolvendo a nível de empresa e procurando fazer as ações lá a nível de gerar empregos e movimento empresarial. Mas um dia algo significativo aconteceu, né? Eu estava vendo um jornal, um telejornal, era um sábado à noite, e nesse telejornal estava passando uma cena de um presidiário sendo resgatado, quer dizer, fugindo da prisão de helicóptero, né? E o jornal que estava passando aquela matéria, ele queria mostrar o descuido, o descaso da autoridade com relação ao cuidado com aquele preso, né? Quer dizer, aquele preso não estava sendo vigiado como deveria. E para isso, eles mostraram um programa de 1 ano antes, quando ele foi capturado, quando ele foi preso. E eu me lembro que na reportagem, aquele homem, ele estava com uma aparência muito ruim, quer dizer, o olhar dele era muito maldoso, ele tinha cometido crimes bastante graves, e ele não estava nem um pouco arrependido, ele não demonstrava isso. E eu fui dormir com aquela imagem ruim no coração. No domingo seguinte, isso era sábado, no domingo de manhã era Dia das Mães. Eu me recordo de subir ao meu escritório para fazer uma cartinha para a mamãe. É costume fazer uma cartinha de amor à mãe. E sentei na frente do meu computador e eu me lembro de ter feito uma oração de Deus, o que eu não escrevi para minha mãe ainda? Né? Eu já tinha lá 30 anos, 30 e poucos anos. O que eu não fiz ainda? O que eu não disse para minha mãe ainda? Né? Eu gostaria de fazer algo que movesse o coração dela, né? que realmente demonstrasse o meu amor. E Deus me fez uma pergunta. Ele perguntou para mim assim e disse... Deus nunca pergunta nada para você à toa, em vão. Então preste atenção nisso. Eu aprendi que quando Deus pergunta, a gente nunca tem as respostas também. Mas ele me perguntou assim: se a Dona Arlete, que é minha mãe, fosse a mãe daquele homem, como ele seria? E depois ele fez uma segunda pergunta. Se você tivesse tido a mãe que ele teve, se é que teve uma, como você seria? Então, um homem que era duro e que já foi, inclusive, a favor da pena de morte, que é o meu caso, teve uma transformação instantânea. Porque eu consegui compreender que as pessoas, elas são um produto do que elas viveram. E a partir daquele dia, eu senti no coração uma necessidade muito forte de fazer alguma coisa, especialmente para as crianças, para tentar mudar a história delas. Então, motivado por isso, é que eu comecei a trabalhar com um menino que pedia, mendigava na frente da empresa. Então, a gente retirou esse menino da rua, a gente deu emprego para ele, e a partir daquele menino é que começou todo o trabalho do Café com Amor. Então, eu diria assim, o Café com Amor, que é o nosso projeto piloto, o nosso primeiro projeto, nasceu dessa necessidade de fazer alguma coisa. Aí, a partir daí, Deus, cada vez que eu saía na rua para ir para o trabalho, voltar do trabalho, qualquer tipo de passeio que eu fosse fazer, eu só enxergava crianças coletando comida na lata do lixo. Era uma coisa incrível. Eu dizia, mas como que eu nunca percebi isso antes? Como que eu nunca vi isso antes? Então, aí veio aquilo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar uma atitude. E aí nós tínhamos um grupo de amigos, que nós nos reunimos para tomar um café da manhã, toda quarta-feira e todo sábado. E nós tínhamos um tempo de oração antes, e depois tomávamos um café, e eu que preparava esse café. E às vezes eu ficava meio aborrecido, porque
tinha quarta-feira que ia todo mundo, tinha quarta-feira que não iam todos, e sobrava lá o pão, sobrava o café, e eu ficava um pouco chateado com isso, e um dia eu estava com um descontentamento tão grande disso, que eu fui orar, e Deus me deu aquele texto, saia para as ruas, né? Aquele texto do banquete, né? Aquela parábola que ele conta. E traga de lá as prostitutas, traga de lá as pessoas que estão largadas. Né? E daí, imediatamente, uma semana depois, nós começamos junto com uma equipe, né? Nós começamos o Café com Amor. Né? E fomos trazendo, então, as pessoas em situação de rua na nossa cidade. O Café com Amor acontece até hoje? Até hoje. Há quanto tempo isso? Nós começamos, o nosso primeiro café foi em 2001. Olha só, há 10 anos! Foi em 2001, nosso primeiro café. Nós fizemos ele nas dependências de uma igreja, quer dizer, uma congregação de Castro, de uma igreja de Castro, lá na frente da Praça dos Bichos. Nós fizemos lá 2 ou 3 cafés, até que fechou aquela congregação e eu transferi aquilo para um depósito que eu tinha na empresa que eu administrava. Nós tínhamos um depósito na frente do ginásio de esportes aqui, que é muito conhecido, bem na região central. E nós começamos a fazer esse café ali. Aí depois fomos para a Ronda e passeamos a cidade. Né? Da Ronda nós estivemos ali perto do cemitério municipal e hoje estamos na nossa sede própria, né? Graças a Deus, que fica no Jardim Carvalho. Quando é que o Café com Amor acontece? Todo sábado. Nós começamos às 7 da manhã. O Café com Amor consiste, em primeiro lugar, nós fazemos lá todo Espera aí que você já vai contar do Café com Amor para você saber que atitude maravilhosa há 10 anos, todos os sábados de manhã tem acontecido. A gente vai para um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Milhares de crianças são vítimas de afogamentos no mar, em rios, em piscinas e, acredite, até em baldes. Saiba como prevenir este e outros acidentes. Conheça a ONG Criança Segura. TVM, a maior e melhor cobertura local. Você sabe disso, é ou não é? Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. No Brasil, mais de 5.000 crianças morrem todos os anos e mais de 100.000 são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Bom, antes do João falar para nós o que acontece no Café com Amor, nós vamos assistir um pequeno vídeo que fala desse trabalho que tem sido realizado pela Associação Ministério Melhor Viver, que tem sido uma tremenda atitude na nossa cidade de Ponta Grossa. Assista.
Bom, eu estou aqui do lado do João e da Ana, e a Ana Cristina estava assim, eu mandei, interrompe esse negócio porque ela vai chorar, emocionada, conhecendo aquelas pessoas. Ana, comenta um pouquinho para nós desse vídeo, desses trabalhos, da sua experiência, o que você faz na Associação Ministério Melhor Viver. Bom, antes de nós falarmos do café, vamos ouvir um pouco o que a Ana... Bom, na realidade, os trabalhos do Ministério Melhor Viver, não só eu, né, desenvolvendo as ações, mas todos os voluntários, que nós temos em torno de 100 voluntários, além dos funcionários, colaborando para que as ações se desenvolvam dentro da instituição, com certeza são apaixonados por esse trabalho, assim como eu. Com certeza aqueles que estão vendo esse vídeo também se emocionaram, porque eles passam a fazer parte da nossa vida, né? Essa visão foi dada para o João, e os que vêm junto com ele, desenvolvendo as ações no Ministério Melhor Viver, abraçaram a causa, e com certeza o desejo é fazer com que essas pessoas estejam novamente na sociedade, fazendo a diferença, mostrando que são capazes, são cidadãos capazes de voltar a viver, né, de uma forma digna na nossa sociedade. O que te motivou, Ana? Fala para nós. Eu mais ou menos sei, porque eu já os conheço há vários anos, mas como é que você se misturou nesse sonho? Eu me misturei justamente com aquilo que faz a diferença no Ministério Melhor Viver. Eu passei a viver, né, o Ministério Melhor Viver no momento em que o João abraçou a minha filha, né, no momento em que eu passava por momentos assim bastante difíceis com ela, ele deu um abraço de avô, né? E a partir daí eu falei, eu quero também, porque ele não abraçou só a minha filha, ele abraça todas as pessoas que chegam no Ministério, todas as pessoas no Ministério Melhor Viver recebem aquilo que faz a diferença, um abraço com amor. Então, isso me chamou a atenção. E eu pensei, naquele momento, essa atitude fez diferença na minha vida. Com certeza vai fazer também a diferença, né, na vida de outras pessoas, e eu quero estar junto. Então, aí comecei a me envolver. Aí você se misturou. Me misturei, literalmente. Tá, o que você faz no Ministério hoje? Bom, eu faço parte da equipe técnica, né, junto no Departamento de Serviço Social. Estou me formando, né, assistente social. Eu acompanhei isso desde o começo. Foi uma motivadora, inclusive. E no Departamento de Serviço Social nós estamos assim, começando a desenvolver todas as ações previstas na legislação da assistência social, né? Nós somos uma equipe, né, que tem tentado, como diz a minha companheira de trabalho, fazer a diferença na vida dessas pessoas. E, assim, acima de qualquer coisa, elas fazem a diferença nas nossas vidas, porque nossos valores mudam. Nós passamos a enxergar os nossos problemas, a nossa vida de uma forma diferente, né? No momento em que às vezes a nossa dificuldade parece ser a maior de todas, se a gente olha para aquele que chega lá sem roupa, com fome, né, perdido no mundo, sem que ninguém consiga enxergar ele como uma pessoa, a gente percebe que aquilo que a gente vive é pequeno diante de tudo aquilo que a gente vê o outro passar. Ok. É muito maravilhoso você ouvir. Eu pude acompanhar onde o Ministério Melhor Viver hoje está, desde o começo, sendo reformado, a Ana, o João, e eu, assim, admirada com a motivação, o desejo diário, pessoas, Ana indo, João vindo, João indo, Ana vindo, e hoje um trabalho que tem feito muita diferença. João, o que acontece no Café com Amor? Conta para nós. Eu preciso até avançar um pouco do Café com Amor. Tá. Porque o Café com Amor, ele já deixou de ser o nosso principal projeto. Tá. Hoje nós temos lá o Centro de Convivência, que é um Café com Amor ampliado em 10 vezes. Tá. Né? Que faz o Centro de Convivência. Nós recebemos as pessoas de segunda a sábado, todos os dias,
por um café da manhã. Isso começa às Quem 7. são essas pessoas? São pessoas em situação de rua. Tá. Quer dizer, o que é uma pessoa em situação de rua, Deus? Não é só aquele que mora nas marquises ou nas praças. São eles também. Mas são pessoas que tem lá um mocozinho, tem lá o lugarzinho onde eles dormem, mas eles passam na rua vivendo de pequenos furtos, vivendo daquele negócio, o seu carro está bem cuidado aí, né? Aquele pessoal que fica cuidando de carro, enfim, alguns fazendo pequenos tráficos, né? De drogas e coisa nesse sentido. Então, são as pessoas que ganham a vida ou sobrevivem nas ruas. Só para você ter uma ideia, nós temos 730 cadastros no Ministério hoje. 730 pessoas cadastradas nessa situação em nossa cidade. É uma coisa bastante significativa. Só esse ano foram mais de 100 cadastros. Mais de 100 cadastros novos só esse ano. Do dia 10 de janeiro até agora. Bem, mas nós recebemos eles então 7h30 da manhã com banho. Então, a gente está resgatando aquele desejo da pessoa de andar limpinha, de não ter mais um mau cheiro. Que é uma coisa básica no ser humano. Básica. Que é a necessidade básica de higiene. Isso. Eu me lembro o tempo, a Ana lembra disso, que nós tínhamos lá um voluntário nosso que ele ia, ele chegava e dizia para eles assim, com a mão assim, ó, banho, como que diz, por favor, venha tomar um banho, porque senão nós tínhamos que nos fechar dentro de uma sala com eles para passar aqueles princípios que nós estamos passando, e nós não conseguíamos ficar quase dentro da sala, porque o mau cheiro é muito grande. Hoje, eles pedem um banho. Quer dizer, já houve uma mudança considerável nesse aspecto. Então, nós entramos com o banho, logo em seguida com o café com amor, né? Nós temos algumas características que não abrimos mão. Nós servimos o café na xícara, ele sentado à mesa, colocamos o pão na mão deles. Quer dizer, tem toda uma forma de preparar isso, né? Nós somos cuidadosos. Depois desse café, nós não abrimos mão de 1 hora diária de ensino de princípios de vida retirados da Bíblia Sagrada. Então eu faço esse trabalho pessoalmente, né? Eu tenho lá algumas pessoas que me ajudam o dia que eu não posso, mas eu faço questão de trabalhar esses princípios, né? O princípio do trabalho, o princípio da vida familiar, o princípio da honestidade, né? O princípio da unidade entre as pessoas,